Ceará à Mesa, gastronomia e hospitalidade como meios transformadores. Hoje é um dia acadêmico, é um dia iluminado. Eu venho visitar o professor Dr. Jackson Sampaio, reitor da UES. Professor, é um grande prazer estar aqui com o senhor. O mesmo, meu caro Fernando. Olha, falar sobre Ceará, comida, mesa, importante. Mas eu iniciaria pelo que nos aproxima. Quando eu li um memorial seu escrito pelo professor, eu vi muitas proximidades, principalmente quando o senhor se refere aos seus pais, ao entorno da mesa e hoje a sua família, a sua companheira, os seus 2 filhos, esse lado vital de uma sociedade, que é a formação e a continuidade disso. Como é que é esse nascido em Sobral, mas criado no interior do Ceará, em outros estados, que gradua em medicina, depois vai para o Rio, faz mestrado, faz doutorado. Em São Paulo. E que tem uma pena, uma boa pena, um bom bico de pena, escreve bem e a literatura certamente é um dos seus prazeres. Veja, minha história com o Ceará, ela na verdade é recente, ela remete a uma ideia de saudade na infância e na adolescência. Ceará era um lugar distante, era um lugar mítico, né? Porque eu saí de Sobral, onde nasci, com 6 meses. Meu pai foi transferido pelas casas pernambucanas para Russas. De Russas foi para Crateús, que era a terra dele e da minha mãe, onde ele ficou esperando a primeira loja das casas pernambucanas, que ele ia assumir de maneira efetiva a gestão, né, a gerência. E essa primeira loja foi em Coroatá, no interior do Maranhão. Eu chego lá com 1 ano e 1 mês de idade, né? E aí vêm todas as experiências da comida maranhense, né? E a comida cearense quando eu vinha para cá de férias na casa dos avós. Então era o arroz de cuchá? Era o arroz de cuchá. Eu aprendi a fazer arroz de cuchá. Teve uma história que eu já estudando medicina aqui na UFC, fui numas férias para São Luís do Maranhão, onde meu pai já estava, não estava mais em Coroatá, e levando um colega resolvemos visitar Alcântara. E lá em Alcântara chegou um aviãozinho. A gente atrás de lugar onde ficar, porque não tinha dinheiro para pagar hotel, né? Mas chegou um aviãozinho. E esse aviãozinho era de um proprietário de um jornal lá do interior, lá de São Paulo, da capital, São Paulo capital. O jornal Pinheiros, Jornal de Pinheiros, parece. E ele parece que era uma pessoa que gostava de andar pelo mundo. A geografia dele, o turismo dele era basicamente gastronômico. Ele passeava por pratos típicos. Aí começa eu lá com meu amigo, esperando que a dona do hotel aceitasse a gente ficar ali fazendo alguma coisa, né? Ficar comendo na cozinha, né? Ou qualquer coisa parecida. Aí ele começa a perguntar como é que era a história de Alcântara, que pratos, qual era a comida da região. Aí eu fui falar da história de Alcântara, falar da arquitetura de Alcântara e falar dos pratos típicos do Maranhão. Consegui ganhar meu hotel. Ele resolveu, então, quando ele descobriu que a gente estava ali, né, de estudante, né, carregando mochila. Quer dizer, a né? sua sensibilidade, o senhor acolheu e fez uma hospitalidade perfeita. E ele acabou, então, grato, não é, pagando a minha hotelaria lá, pagando minha alimentação, pagando tudo. E o arroz de cuchá, que você bem lembrou, foi o prato típico, né, que eu acabei dizendo para a senhora, para a cozinheira do hotel, e ela foi fazer a maneira como minha mãe, né, tinha aprendido a fazer em Coroatá, não é? Com as pessoas que trabalhavam conosco na casa. Mas veja, Fernando, o Ceará, para mim, nessa infância e nessa adolescência, era um lugar da saudade, era um lugar do distante, era um pouco mítico, né? Era em cima das palavras, das reconstruções da minha mãe e da ideia e da vinda para cá em férias para a casa dos avós, onde a questão da comida, sobretudo do almoço, era sempre um ponto de encontro de todo mundo, né? Quem trabalhava, quem ficava em casa, todo mundo se reunia enquanto se comia, enquanto se falava. Na minha casa, esse costume também continuou. Minha mãe sempre foi uma grande cozinheira, né? Eu acho que ela
acabou refinando tanto meu paladar que eu ando penando o resto da vida atrás da comida da mãe. Já que essa dieta da sua mãe, um prato assim que saliva agora ao falar, qual seria esse prato? Minha mãe fazia uma paçoca, né? Paçoca pilada, né? Com a carne seca. No pilão. No pilão, né? Tinha uma paçoca pilada, né? Que essa paçoca cebola roxa. Com cebola roxa, que ela tinha que fazer grande para deixar só um pouquinho do tempero, porque eu nunca consegui mastigar uma cebola. Né? Ela ainda aquinhoava o buzuca de mamãe, né? Ela ainda fazia as coisinhas. Ela criava uma pasta de cebola com alho para eu não ter que mastigar a cebola crua, né? Ela fazia para poder ter o tempero, o sabor da cebola na comida. Sabor certo. O sabor certo, mas que não inviabilizasse eu me aproximar do prato com os pedaços de cebola lá para poder mastigar. Professor, eu vou pedir um minutinho, porque a gente volta já. Professor, diante de tanta riqueza familiar, mas especialmente conceitual com relação ao que é o homem, o papel do homem, a ética, o alimento, a simplicidade, a política, como é que o senhor enxerga a possibilidade hoje, concreta, de nós conduzirmos o nosso Ceará para termos esse espírito de nos respeitarmos, mas ao mesmo tempo criarmos uma coluna de orientação, para que a gente receba melhor, para que essa vocação que a gente tem para o turismo, para a hospitalidade, sejam concentradas no modelo. Olha, estudando a história da medicina, né, a história dos conceitos sobre saúde e doença, fica muito claro a relação entre alimentação e saúde, né? E fica muito claro na perspectiva triangulada, em que eu tenho o mundo em que eu vivo, né? Que clima eu estou, se eu estou na Patagônia ou se eu estou na Caatinga, né? E depende também das variantes fisiológicas individuais, né? As intolerâncias que uns têm, outros não têm, né? As histórias urbanas, as comidas que temos hoje cheias de conservantes, cheio de realçadores de sabor artificiais. Então temos um bocado de problemas hoje de saúde que são decorrentes dos manejos massificados da alimentação, né? Por exemplo, eu colocar um alimento na mesa de todo mundo, eu uso uma tecnologia que acaba tirando parte das substâncias nutricionais do próprio alimento. Então eu tenho que pensar economia, eu tenho que pensar cultura, eu tenho que pensar política, né? Sobretudo as políticas sociais, as políticas de indução. E nós estamos aqui falando de quem tem alimento, né? Porque há uma parte da população urbanizada, em situações dependentes de dinheiro, né? Como mediador, precisa ter monetarização para poder adquirir o que vai comer. Não tem a condição de plantar ele próprio para subsistência, não tem nenhuma galinha que ele possa criar lá na ausência de terreiro de um barraco de periferia, não é? Então você tem hoje questões que são geradoras necessariamente de grandes políticas. A questão da alimentação não é apenas se saciar ou ter uma comida, não é apenas manter o saco vazio apenas mente em pé, não é? Você tem que ter alguma coisa ali que qualifique a esperança de vida, o tempo que você está vivo, ser melhor qualificado. Isso tem a ver com emprego, tem a ver com alimentação, tem a ver com cultura, como diz uma música popular. Não é nem só de comida vive o homem, né? Mas também, né? Mas também de diversão e arte, não é não? Então essa lógica de articular a comida com a qualidade de vida é a pegada. Aqui na universidade a gente tem um curso de nutrição que é clássico do Ceará. Ele é o primeiro curso de nutrição do Ceará, pai e mãe de todos os demais, né? Formou, todos os nossos egressos estão aí agora sendo também professores, né? Ele é de 77, tem portanto 41 anos de existência, o nosso curso de nutrição. Temos agora também um conjunto de programas de pós-graduação, de grupos de pesquisa. Temos o observatório, né, da culinária cearense, né?
E esse conjunto de iniciativas colocam a universidade como centro das possibilidades desse debate. Como é que a universidade pode ajudar o governo em suas políticas culturais, onde o alimento entra, né? Suas políticas sociais, onde o alimento entra pela perspectiva social, suas políticas econômicas, onde o alimento entra, porque também é um grande comércio, é um grande negócio, é um grande negócio do campo, é um grande negócio urbano, né? Tem indústrias em torno disso, tem restaurantes em torno disso, tem culturas novas de alimentação em torno disso e tem a integração internacional, fazendo com que a internacionalização também dos dispositivos dos alimentos. Na minha infância eu não tinha maçã, né? Hoje eu tenho que ter uma maçã cortadinha no meu café da manhã, né? Então, essa internacionalização dos alimentos, que começa com as grandes navegações, desde a busca das especiarias, não é? As conquistas, a América, eu chego na Europa, tem lá batata frita, a Bélgica dizendo que tem a melhor batata frita do mundo. Eu digo, e vocês teriam o que de melhor no mundo se não tivesse havido a batata americana, né, que foi da América para cá, não é? Então, essa internacionalização também precisa ser incorporada, mas paradoxalmente ela tem que ser incorporada no micro, né? Ela tem que ser incorporada naquela família, naquela cultura, naqueles hábitos, ela tem que ser equalizando a uma existência local, não é? Eu tenho que ter o internacional aí no local. Como é que eu customizo, usando uma linguagem do pessoal do marketing, né? Como é que eu faço a customização dessa alimentação internacional nos costumes locais, nessa temperatura, nesse corpo, nessa família, nessa situação social? Olha, nós só temos a agradecer as palavras do professor, doutor, e a você que nos dá audiência, nós igualmente agradecemos. Professor, viva a vida, né? Viva a vida com boa qualidade. Com boa qualidade, né? E já estamos aumentando muito, vamos para chegar ao o brasileiro, com todas as nossas contradições, já está chegando aos 76 anos de esperança de vida ao nascer. E é preciso que essa vida seja digna e essa vida seja exercitada criativamente com qualidade. Feliz vida. Obrigado, professor.